Afinal de contas, a gente pode tomar decisões na vida sem saber como é aquela experiência? Num post que eu fiz falando sobre maternidade, na verdade perguntando, trazendo uma dúvida de pessoas que me seguem, se existe mulheres que não querem ser mães, e aí muitos comentários de mulheres dizendo que não querem ser mãe. E uma das discussões interessantes que tiveram ali no meio daquelas conversas todas, sempre fico muito feliz quando tem esses debates, é de alguém que argumentava que essas mulheres que não querem ser mãe, elas não podiam, não era exatamente claro isso, que elas não podiam decidir sem passar pela experiência. E essas outras mulheres disseram, a gente pode tomar decisões sem passar pela experiência, né? Uma até argumentou, você não precisa experimentar drogas para saber que para você não vai fazer bem. Você pode tomar decisões baseadas na ideia que você tem sobre uma determinada coisa. Nem todas as decisões precisam passar por experiência em primeira pessoa. E eu concordo com elas. Por quê? Porque quando a gente se conhece e a gente entende quais são os nossos limites, nossas possibilidades, nossos medos, nossas travas, nossas dores, nossos desejos, a gente tem como ter uma estimativa de como uma determinada experiência vai cair, né? A gente já pode ter tido algum tipo de experiência embrionária, né? A gente pode ter vivido algumas coisas. Então, vamos imaginar uma pessoa que passou um fim de semana inteiro com uma criança, um sobrinho, um primo pequenininho, e ela percebeu que aquela experiência, no caso da maternidade, foi uma experiência muito perturbadora em muitos níveis, que despertou estados emocionais estranhos, incômodos. Ela tem uma ideia. Ah, mas aquilo não é nada em relação à maternidade. Não é verdade. Mas ela tem indícios de quais são os limites dela. Ah, mas quando nasce a criança é outra coisa. É verdade. Mas ainda assim, ela tem mais indícios que apontam para uma negativa do que para uma positiva. Por exemplo, minha esposa, ela detesta frio. Então, na cabeça dela, ela sabe que o limite dela para poder visitar um país muito frio é bem restrito. Ela não moraria num país frio. Alguém pode falar assim, mas como ela vai saber sem passar por essa experiência? Porque ela tem indícios. Então, tendo esses indícios, ela pode não fazer nada que exponha ela ao limite das forças dela. Então a gente pode tomar, ela pode tomar decisões baseadas em perspectivas, em ideias, em sentimentos, em vivências parciais. Nós não precisamos ter experiências de tudo para tomar decisões de tudo. Imagina na maternidade, né? Eu não sei se eu quero ter não filhos. Eu vou ter um filho aqui para poder dizer não quero ter filhos. Esse é aquele tipo de decisão irreversível que você não pode tomar para tomar a decisão. Esse é o tipo de decisão, por exemplo, que você tem que ter clareza do seu mundo interno para poder saber exatamente como aquilo vai reverberar dentro de você, porque é uma decisão, de fato, que não tem volta. A partir do momento que a criança nasce, quer dizer, tem volta. Você pode delegar muito, você pode alguém outra criar, você pode doar, tem outras possibilidades, mas não tem volta, vocês entenderam. Então, existem experiências para as quais a gente não precisa ter uma experiência direta para poder se relacionar com aquela decisão e tomar uma decisão dessa importância naquele sentido. Mas tem uma coisa importante também nessa perspectiva de posso ou não tomar uma decisão importante a longo prazo. É que no final das contas, qualquer decisão a gente vai ter que arcar com as consequências, qualquer uma.
E todas elas vão trazer pontos positivos e negativos, todas as decisões. Só que eu não posso tomar uma decisão só baseada na ideia de pontos negativos ou positivos. Mas quais são os pontos negativos que são essencialmente negativos para mim e quais os pontos positivos que não são suficientemente convincentes para mim? Então, qualquer decisão vai implicar pontos positivos e pontos negativos. Então, se eu for querer tomar uma decisão baseada só nos pontos negativos ou só nos pontos positivos, eu vou estar tomando uma decisão meio enviesada, porque nenhuma decisão, seja de ser mãe, só tem pontos negativos, nem só pontos positivos. Nem não ser mãe, só tem pontos negativos e pontos positivos. Eu tenho que avaliar quais são os pontos negativos e positivos, como eles encaixam dentro de mim, na minha vida. Então, se você está pensando em tomar uma decisão em que no final das contas da decisão você saia super puro, leve, pacificado, com a sensação de que, nossa, essa decisão é perfeita, não tem nenhuma ambiguidade em relação a ela, não vai existir essa decisão. Então, seja para um lado ou seja para o outro, você vai arcar com consequências, ambivalências, dificuldades e dilemas. A verdade é que você precisa tomar uma decisão em muitas situações na vida e essas decisões você vai ter que lidar com elas e você vai lidar com elas. Então não se trata de alguém dizer que aquela decisão é melhor ou pior para alguém. Só a pessoa, no final das contas, contando com todas as variáveis internas e o autoconhecimento que ela tem, vai poder fazer essa decisão ser mais confortável. Eu falo muito disso dentro de um curso Como Tomar Boas Decisões dentro do fredflix.com.br. Então tem no link da bio aqui do Instagram, você pode encontrar esse link para poder ter acesso a esse curso. Vocês sabem que o Fredflix é aquele preço camarada. Mas de qualquer jeito, fica essa dica. No final das contas, a decisão é sua. Quero ouvir vocês aqui nos comentários dizendo que decisões importantes vocês já tomaram na vida sem ter que experimentar, mas que tomaram mesmo assim. Vamos seguir nessa conversa para poder enriquecer a nossa perspectiva das coisas, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.